Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No dia em que a Igreja celebra São Maximiliano Kolbe, presbítero, mártir por amor a Jesus Cristo. Na 19ª semana do tempo comum, convido você a dar um joinha, a se inscrever e a compartilhar. Assim o YouTube reconhecerá a legitimidade desta santa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizessem uma oração. Os discípulos, porém, a repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, um evangelho bem curto, bem pequeno, o evangelho de 4 versículos, porém é um evangelho profundo, que mostra a sensibilidade de Jesus e mostra o objetivo de Jesus, como é que ele quer fazer com que nós entendamos o reino de Deus, como é que nós acolhamos o reino de Deus. E ele vai colocar, quando os discípulos tentam proibir aquelas crianças que foram atrás de Jesus, certamente rodeava Jesus, queria estar com o mestre. E aí os discípulos tentaram impedir com que as crianças se aproximassem do Senhor. E ele vai dizer para os discípulos: não impeçais que as crianças venham a mim. Por quê? Porque elas têm o reino dos céus garantidos. É como se dissesse assim: vocês não têm. Vocês têm que trabalhar para isto. Mas essas crianças já têm o reino dos céus garantido. E aí nós queremos olhar aquelas crianças daquele tempo e olhar para as nossas crianças que hoje já estão tão contaminadas pelas mídias sociais, tão erotizadas, por que não dizer, por tantos projetos. E aí a gente percebe que as crianças de hoje já não têm tanto o reino de Deus, já não têm tanto a garantia desse reino de Deus, porque corrompemos nossas crianças com as nossas maldades, com aqueles ensinamentos que não condiz, com exemplos que não levam as crianças a amarem a Deus. É claro que nós nunca podemos generalizar, mas na sua maioria as pessoas não estão dando exemplo que levam essas crianças a experimentarem o grande amor de Deus. Por isso, sejamos como aquelas crianças que Jesus admirou e não impediu que os discípulos, ou melhor, não permitiu que os discípulos a impedisse daquelas crianças chegarem perto dele. Vamos ser com essas crianças que o reino dos céus está garantido. Vamos ter uma postura que nos garanta participar dessa alegria do reino dos céus. Nós somos chamados hoje a experimentar aquilo que Deus é, o céu para nós. Então nos acheguemos perto de Jesus com a nossa inocência, sim, por que não? Nossa inocência, porque nós somos homens e mulheres que querem Deus e os valores que vêm de Deus. Que nós possamos cultivar em nós esses valores e fazer com que esses valores sejam uma realidade para as nossas vidas. Jesus disse para os discípulos para não impedir que as crianças chegassem, e assim os discípulos fez, e Jesus as abençoou, impondo-lhes as mãos. Que o Senhor imponha as mãos nas crianças da tua casa, que o Senhor imponha as mãos nas crianças
que você conhece, que o Senhor impõe as mãos na cabeça das crianças que hoje precisam dessa realidade de fé. Que o Senhor nos ajude a ter um coração de criança. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos abençoe. Uma rainha, mãe querida que soube educar o seu filho, nos abençoe. Que São José, patrono da Igreja, nos ajude a ter docilidade nos tratos das coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.